A Ilha do Dr. Moreau, H.G. Wells, capítulo 21, A Reversão do Povo Bicho. Foi assim que me misturei ao povo bicho na ilha do Dr. Moreau. Quando acordei, estava escuro ao meu redor. Meu braço doía por baixo da bandagem. Sentei-me, a princípio sem saber onde estava. Ouvi vozes ásperas conversando do lado de fora. Então, percebi que minha barricada não estava mais lá e que a abertura da cabana estava liberada. O revólver ainda estava na minha mão. Ouvi o som de uma respiração e notei que havia algo encolhido ao meu lado. Prendi o fôlego, tentando ver o que era. A coisa começou a se mover de forma lenta e interminável. Então alguma coisa macia, quente e úmida passou pela minha mão. Todos os meus músculos se contraíram. Puxei a mão para longe. Um grito de susto ficou preso na minha garganta. Então percebi o que tinha acontecido, pelo menos o suficiente para levar o dedo ao gatilho do revólver. Quem está aí? Perguntei com um sussurro áspero, com o revólver ainda apontado. Eu, mestre. Quem é você? Dizem que não tem mais mestre agora, mas eu sei, eu sei. Carreguei o corpo para o mar, ó caminhante do mar, os corpos que você matou. Sou seu escravo, mestre. Foi você que eu encontrei na praia, perguntei. Eu mesmo, mestre. A criatura era evidentemente confiável, pois poderia ter me atacado enquanto eu dormia. Muito bem, falei, estendendo a mão para receber outra lambida. Comecei a perceber o que aquela presença significava e um pouco da minha coragem voltou. Onde estão os outros? Questionei. Estão loucos, são tolos, respondeu o homem-cão. Agora mesmo estão conversando juntos, logo ali. Dizem, o mestre está morto, o outro com o chicote está morto. Esse outro que andou no mar é como nós. Não temos mais mestre, nem chicote, nem casa da dor. É o fim. Amamos a lei e vamos manter, mas não tem dor, nem mestre, nem chicote nunca mais. É isso o que dizem. Mas eu sei, mestre, eu sei. Tateei na escuridão e acariciei a cabeça do homem-cão. Muito bem, repeti. Agora você vai matar todos eles, disse o homem-cão. Agora vou matar todos eles, respondi, depois de alguns dias de algumas coisas que precisam acontecer. Todos, a não ser aqueles que você poupar, todos eles vão ser mortos. O que o mestre quiser matar, o mestre pode matar, disse o homem-cão com um tom de satisfação na voz. E os pecados deles vão aumentar, expliquei. Que eles vivam na loucura até chegar a hora. Não permita que eles saibam que eu sou o mestre. A vontade do mestre é boa, disse o homem-cão, com o tato inerente a seu sangue canino. Mas um deles pecou, acrescentei. Esse eu vou matar assim que encontrá-lo. Quando eu disser, aí está ele, quero que você ataque. E agora vou tratar com os homens e as mulheres que estão reunidos. Por um momento, a entrada da cabana foi escurecida pela saída do homem-cão. Eu o segui e fiquei de pé, quase no mesmo local em que estivera quando ouvi que Moreau e seu cão de caça me perseguiam. Dessa vez, porém, era noite. A ravina miasmática ao meu redor estava um breu, e em vez da encosta verde iluminada pelo sol mais adiante, vi um fogo vermelho diante do qual figuras curvadas e grotescas se moviam de um lado para o outro. Mais à frente estavam as árvores, um aglomerado de massa escura encimada pela renda preta formada pelos galhos mais altos. A lua começava a despontar no alto da ravina, e como uma barra manchando sua face rochosa, uma coluna de vapor se erguia das sempre ativas fumarolas da ilha. Fique ao meu lado, falei, já me enervando, e caminhamos lado a lado pela passagem estreita, sem dar muita atenção aos vultos que nos espiavam de dentro das cabanas. Ninguém perto do fogo se preocupou em me saudar. A maioria me ignorava, e ostensivamente. Olhei ao redor à procura do suíno hiena, mas ele não estava lá. No total, devia haver uns 20 membros do povo bicho ali agachados, olhando para o fogo e conversando entre si.
Ele está morto, o mestre está morto, disse a voz do homem símio à minha direita. A casa da dor? Não existe casa da dor. Ele não está morto, falei, elevando o tom de voz, agora mesmo ele nos observa. Isso provocou um sobressalto entre eles. 20 pares de olhos se voltaram para mim. A casa da dor se foi, continuei, mas vai voltar. O mestre vocês não conseguem ver. Neste exato momento ele está ouvindo o que dizem. Verdade, verdade, disse o homem-cão. Eles hesitaram diante das minhas afirmações tão convictas. Um animal pode ser feroz e astuto, mas só um homem de verdade é capaz de distinguir uma mentira. O homem com o braço enfaixado fala coisas estranhas, comentou um dos homens bichos. Estou dizendo a verdade, garanti. O mestre e a casa da dor vão voltar. Ai de quem desrespeitar a lei. Eles trocaram olhares curiosos. Fingindo indiferença, comecei a cavocar o chão diante de mim com o machado. Reparei que eles repararam nos sulcos profundos que produzi no solo. O sátiro levantou um questionamento. Eu respondi, uma das criaturas malhadas fez uma objeção e uma discussão animada se espalhou em volta da fogueira. A cada momento eu me sentia mais convicto e seguro. Falava sem precisar tomar fôlego como ocorreu a princípio, em virtude da intensidade da minha exaltação. Em questão de uma hora consegui convencer vários membros do povo bicho da veracidade das minhas afirmações e deixei a maioria dos outros em dúvida. Fiquei de olho aberto para a presença do meu inimigo, o suíno hiena, mas ele não apareceu. De tempos em tempos, alguma movimentação suspeita ainda me causava um sobressalto, mas minha confiança crescia depressa. Quando a lua começou a baixar no firmamento, os ouvintes passaram a bocejar, revelando dentes estranhíssimos à luz do fogo que morria. E um após o outro foram se recolhendo aos abrigos na ravina. Temendo o silêncio e a escuridão, eu fiz o mesmo, sabendo que estaria mais seguro em um grupo do que sozinho. Assim começou a parte mais longa da minha estadia na ilha do Dr. Moreau. Mas a partir dessa noite até o fim, houve apenas uma coisa digna de nota, com exceção de inúmeros detalhes desagradáveis e uma incessante sensação de inquietação. Portanto, prefiro não produzir nenhuma crônica desse intervalo e narrar apenas um incidente crucial ocorrido nos 10 meses que passei na intimidade daqueles brutos semi-humanizados. Tenho muito mais coisas guardadas na memória do que seria capaz de escrever, acontecimentos que daria de bom grado a minha mão direita para esquecer. Mas nada disso ajudaria a contar a minha história. Olhando em retrospecto, é estranho lembrar a rapidez com que me acostumei ao jeito de ser daqueles monstros e recuperei minha confiança. Tive minhas querelas, claro, e algumas marcas de mordidas persistem até hoje, mas logo conquistei o respeito de todos por minha habilidade em atirar pedras e pela lâmina do meu machado. A lealdade do meu homem-cão São Bernardo também se revelou infinitamente útil para mim. Descobri que a noção simplória de honraria do povo bicho se baseava em sua maior parte na capacidade de infligir ferimentos. Posso dizer, inclusive, sem parecer pretensioso, assim espero, que desfrutava de uma certa proeminência entre eles. Um ou outro que feri com seriedade durante alguma disputa ainda guardava ressentimento contra mim, mas que era expressado quase sempre pelas minhas costas, a uma distância segura, na forma de resmungos. O suíno hiena me evitava, e eu me mantinha sempre alerta à sua presença. Meu inseparável homem-cão o detestava e o temia intensamente. Eu acreditava, inclusive, que isso estava na raiz do apego do bruto a mim. Logo ficou evidente que o outro monstro provara o gosto do sangue e seguira na trilha do homem-leopardo. Ele estabeleceu um refúgio para si em algum lugar da floresta e adquiriu hábitos solitários. Em uma ocasião, tentei induzir o povo-bicho a caçá-lo, mas não tinha autoridade para fazê-los cooperar com um objetivo comum.
Diversas vezes tentei me aproximar de seu abrigo e pegá-lo de surpresa, mas ele estava sempre atento aos meus movimentos e fugia ao me ver ou sentir o meu cheiro. Sua existência tornava perigosas as trilhas da floresta para mim e os meus aliados em razão de suas emboscadas furtivas. O homem-cão quase nunca ousava sair do meu lado. No primeiro mês, o povo-bicho, em comparação com seu estado posterior, ainda tinha um comportamento razoavelmente humano, e com um ou dois, além do meu amigo canino, consegui estabelecer uma relação amigável de tolerância. A criaturinha rosada com rosto de preguiça demonstrava uma estranha afeição por mim e começou a me seguir. O homem-símio, porém, me aborrecia. Em virtude de seus 5 dedos, ele acreditava que éramos iguais e sempre vinha falar comigo, tagarelando os maiores absurdos. Uma coisa nele me divertia um pouco, sua capacidade fantástica de elaborar novos termos. Ele pensava, segundo entendi, que dizer palavras sem significado era uma forma correta de se expressar. Chamava isso de grandes pensadas, para distinguir das pequenas pensadas que tratavam da vida cotidiana. Quando eu dizia algo além de sua compreensão, ele me elogiava, me pedia para falar de novo, decorava e saía repetindo, com uma ou outra palavra errada, para todos os demais membros do povo-bicho. Era incapaz de pensar em qualquer coisa que fosse direta e compreensível. Inventei algumas grandes pensadas das mais curiosas para seu uso. Hoje penso que se tratava da criatura mais tola que já conheci. Ele desenvolveu uma forma impressionante de tolice humana, sem perder o comportamento maníaco natural de um macaco. Isso se deu, como mencionei, nas minhas primeiras semanas de convivência solitária entre os brutos. Durante esse período, eles respeitaram os usos estabelecidos pela lei e se comportaram com decoro em termos gerais. Em uma ocasião, encontrei um coelho destroçado, pelo suíno-hiena, tenho certeza. Mas isso foi tudo. Foi por volta de maio que percebi distintamente pela primeira vez uma mudança em seu jeito de falar e em sua conduta, uma ausência de articulação cada vez maior, uma crescente aversão ao ato da fala. O tagarelar do homem-símio aumentou de volume, porém foi se tornando cada vez mais incompreensível, mais e mais simiesco. Alguns dos outros pareceram ter perdido a capacidade da fala, embora ainda fossem capazes de entender o que eu lhes dizia. É possível imaginar que a linguagem, de clara e exata, pudesse passar a matéria amorfa, perdendo a forma e o sentido, voltando a ser apenas emissões aleatórias de som. O ato de andar ereto também foi ficando cada vez mais difícil. Embora estivesse claro que eles se envergonhavam disso, de tempos em tempos eu surpreendia um ou outro caminhando com os dedos das mãos apoiados no chão, sem conseguir reassumir a postura vertical. Eles seguravam as coisas de forma cada vez mais desajeitada. Bebiam sugando os líquidos, comiam sem usar as mãos, se tornavam mais primitivos a cada dia. Percebi de forma mais aguda o que Morrow quis dizer quando falou sobre a carne teimosa dos bichos. Eles estavam se revertendo e de maneira aceleradíssima. Algumas criaturas, as primeiras, notei com alguma surpresa, foram as fêmeas, começaram a ignorar a necessidade de manter a decência, e na maior parte das vezes de forma deliberada. Outras, inclusive, cometeram violações públicas da instituição da monogamia. A tradição da lei estava claramente perdendo força. Não posso me alongar muito nesse assunto desagradável. Meu homem-cão foi sutilmente voltando à forma de cachorro. A cada dia se mostrava mais estúpido, quadrúpede e peludo. Mal percebi a transição do companheiro que caminhava à minha direita a um cão que me seguia. A falta de cuidados e a desorganização cresciam dia a dia, e o corredor de habitações, que em nenhum momento foi muito agradável, ficou tão imundo que abandonei o local, atravessei a ilha e fiz um abrigo de galhos de árvores nas ruínas enegrecidas da construção de Morro. Uma lembrança residual de dor, descobri, ainda fazia daquele lugar o mais seguro contra o povo-bicho.
Seria impossível detalhar cada passo da decadência daqueles monstros. Narrar como, dia após dia, foram perdendo o aspecto humano, como abriram mão das bandagens e das roupas que os cobriam, como a pelagem começou a se espalhar pelos membros expostos, como suas testas recuaram e seus rostos se projetaram para a frente, como a minha intimidade quase humana com algum deles nos primeiros dias de solidão se tornou uma lembrança pavorosa. A mudança foi lenta e inexorável. Para eles... Então vamos retomar a gravação, capítulo 21, a reversão do povo bicho. Então vamos lá. A mudança foi lenta e inexorável. Para eles e para mim, veio sem que um momento específico marcasse a virada definitiva. Eu ainda caminhava entre eles em segurança, pois não houvesse grandes sobressaltos na contínua invasão animalesca que ia expulsando a humanidade dia após dia. Comecei, porém, a temer que em breve o choque viria. Meu São Bernardo me seguiu até as ruínas e sua vigilância me permitia dormir de vez em quando sentindo algo parecido com uma tranquilidade. A pequena preguiça rosada se tornou mais arisca e me deixou, voltando a seu habitat natural nos galhos das árvores. Estávamos em um estado de equilíbrio que existiria em jaulas coletivas de animais de exposição caso os domadores desaparecessem e os largassem lá para sempre. Obviamente, a regressão das criaturas não as levou a se tornarem bichos convencionais, como aqueles que são vistos nos jardins zoológicos. Ursos, lobos, tigres, bois, porcos e macacos comuns. Ainda havia um aspecto estranho em cada um deles. Em todos, Morro deixara sua marca transformadora. Um talvez fosse em maior parte ursino, ou em maior parte felino, ou em maior parte bovino, mas todos tinham algo de outra criatura, uma espécie de animalismo genérico que surgia apesar das diferenças. E os vestígios de humanidade ainda me surpreendiam de tempos em tempos. Em uma recuperação temporária da fala, por exemplo, ou em uma demonstração de habilidade inesperada com as patas da frente, ou em alguma tentativa patética de andar com o corpo ereto. A minha aparência também deve ter exibido mudanças estranhas. Minhas roupas se transformaram em andrajos amarelados, com rasgos por entre os quais era possível ver minha pele bronzeada. Meus cabelos cresceram e ficaram cheios de nós. Hoje em dia dizem que o meu olhar tem um brilho estranho, uma espécie de reação sobressaltada a qualquer movimentação. No começo eu aproveitava a luz do dia na praia do sul da ilha para observar o mar à procura de uma embarcação, esperando e rezando por uma aproximação. Esperava que o Ipecacuanha pudesse voltar, mas isso nunca aconteceu. Em 5 ocasiões, vi velas no mar, e 3 vezes avistei fumaça de um vapor, mas nenhuma embarcação se aproximou da ilha. Eu sempre mantinha uma fogueira acesa, mas sem dúvida alguma o fato de ser uma ilha vulcânica era levado em consideração pelos navegantes. Foi só em setembro ou outubro que comecei a pensar em construir uma jangada. A essa altura, meu braço já estava curado e eu podia usar as 2 mãos outra vez. A princípio, me assustei com minha falta de habilidade. Eu nunca tinha feito nada que se assemelhasse à carpintaria na vida. E passava dia após dia experimentando com o machado no meio das árvores. Não dispunha de cordas e não me ocorria nada que pudesse usar para fabricá-las. Nenhum dos abundantes cipós existentes na ilha parecia apropriado ou resistente o bastante, e a minha inútil educação científica não me ensinara nada a esse respeito. Passei mais de 2 semanas revirando as ruínas enegrecidas da construção, e o local na praia onde os barcos foram queimados à procura de pregos e outras peças soltas de metal que pudessem me ter serventia. De tempos em tempos, algum bicho vinha me espiar e saía correndo quando eu gritava alguma coisa. Então veio uma estação de chuvas fortes, com raios e trovoadas, o que atrasou um bocado meu trabalho, mas por fim a jangada ficou pronta.
Fiquei muito satisfeito com ela. Porém, como o senso prático nunca foi o meu forte, eu a construíra a mais de 1,5 km da água, e quando terminei de arrastá-la até a praia, a coisa já tinha se desconjuntado por completo. Talvez tenha sido melhor mesmo não embarcar nela, mas nesse momento a minha decepção com o fracasso foi tão forte que passei alguns dias de desolação na praia, olhando para o mar e pensando na morte. No entanto, eu não queria morrer, e houve um incidente que me alertou de forma inequívoca da estupidez de deixar os dias se passarem daquele jeito, pois cada dia significava um aumento do perigo representado pelos monstros bichos. Eu estava deitado à sombra do muro do cercado, olhando para o mar, quando levei um susto ao sentir alguma coisa fria tocando a minha pele perto do calcanhar. E quando me virei, vi a pequena preguiça rosada me encarando e piscando. Fazia tempo que ela perdera a capacidade de falar e se movimentar ativamente. A pelagem espessa do animalzinho crescia a cada dia e suas garras robustas estavam mais afiadas. Ela soltou um gemido quando viu que chamara minha atenção. Voltou-se para os arbustos e me encarou de novo. A princípio não entendi, mas logo me ocorreu que a criaturinha queria que eu a seguisse, e por fim foi isso que eu fiz, com movimentos lentos, pois o dia estava quente. Quando chegamos às árvores, a preguiça começou a escalar, já que se locomovia melhor pelo cipoal do que pelo chão. E então, ao chegar a uma clareira, deparei com uma situação macabra. Meu São Bernardo estava caído sem vida no chão e ao lado de seu corpo estava o suíno hiena, arrancando a carne dele com suas garras deformadas, mastigando e rosnando de deleite. Quando me aproximei, o monstro ergueu os olhos para mim, arreganhou os lábios para mostrar os dentes manchados de sangue e grunhiu de forma ameaçadora. Não havia mais medo nem vergonha. O último vestígio da marca humana desaparecera. Dei mais um passo, parei e saquei o revólver. Pelo menos tive a chance de ficar frente a frente com ele. O bruto não fez sinal de recuar. Suas orelhas, porém, se encolheram, seus pelos se eriçaram e ele se agachou. Mirei entre os seus olhos e atirei. Nesse momento, a criatura se ergueu e saltou sobre mim, e fui derrubado como um pino de boliche. A mão deformada do suíno hiena me acertou no rosto. O salto fez com que seu corpo caísse sobre o meu. Fiquei preso sob a parte traseira do seu corpo, mas por sorte tinha acertado o tiro, e ele morreu logo depois de saltar. Saí debaixo de seu corpo imundo e levantei com gestos trêmulos, olhando para o cadáver ainda quente. Pelo menos um perigo foi eliminado. Mas eu sabia que era apenas o primeiro de uma série de contratempos que viriam. Queimei ambos os corpos em uma pira feita de lenha. Percebi com clareza que, caso não me apressasse em deixar a ilha, minha morte era questão de tempo. A essa altura, os bichos, com uma ou outra exceção, tinham deixado a ravina e se abrigavam de acordo com suas preferências individuais no espaço selvagem da ilha. Poucos saíam à luz do dia. A maioria dormia quando o sol estava de pé e a ilha devia parecer deserta a um recém-chegado. À noite, porém, o ar era empesteado por seus gritos e uivos. Cheguei a pensar em promover um massacre, construir armadilhas ou enfrentá-los com a minha faca. Se eu tivesse munição suficiente, não teria hesitado em sair matando. Não devia haver mais de 2 dúzias de carnívoros perigosos, e o mais ousado deles já estava morto. Depois da morte do meu pobre cão, meu último amigo, eu também adotei até certo ponto o hábito de dormir de dia, para conseguir me manter alerta à noite. Reconstruí meu abrigo junto ao muro da construção, com uma abertura tão estreita que qualquer um que tentasse penetrá-lo produziria um barulho considerável. As criaturas também tinham perdido o domínio sobre o fogo e voltado a temê-lo. Retomei de forma quase frenética a atividade de juntar galhos e troncos para construir uma jangada que permitisse a minha fuga. Deparei com 1000 dificuldades. Sou um homem nem um pouco habilidoso, de um tempo anterior às aulas de trabalhos manuais no colégio.
Porém, fui capaz de cumprir os requisitos básicos de uma jangada de uma forma ou de outra, apesar da falta de jeito, e dessa vez fiz questão de garantir a robustez da embarcação. O único obstáculo incontornável era que não havia um recipiente grande o bastante para levar a água de que eu precisaria para me lançar em mares desconhecidos. Até pensei em produzir cerâmica, mas na ilha não havia terra que pudesse virar argila. Passei um bom tempo circulando pelos arredores em busca de uma solução para essa última dificuldade. Às vezes me perdi em violentos acessos de raiva, que despontavam em alguma pobre árvore derrubada a machadadas, mas não conseguia pensar em nada. E então amanheceu um dia maravilhoso, que passei em êxtase. Avistei uma vela a sudoeste, uma vela pequena, como a de uma escuna. Acendi uma pilha de lenha e me pus a observar sob o calor do sol do meio-dia. Passei o dia todo de olho nessa vela, sem comer nem beber, até minha cabeça começar a doer. Os bichos apareceram para me olhar e foram embora parecendo não entender o que acontecia. A embarcação ainda estava distante quando a noite caiu e a engoliu. E durante toda a noite tratei de manter o fogo alto e brilhante, vendo os olhos dos bichos brilharem na escuridão, maravilhados. Ao amanhecer, o barco estava mais próximo e vi a vela encardida de uma embarcação modesta. Meus olhos estavam cansados e eu não acreditei no que vi. Havia 2 homens no barco, um perto da proa e outro no leme. Mas a embarcação seguia uma trajetória estranha. Não se mantinha alinhada com o vento, se deixava levar em guinadas súbitas. Quando o sol subiu um pouco mais, agitei o último pedaço do meu casaco para os marujos. Eles pareceram não me ver e continuaram virados um para o outro. Fui até o ponto mais distante do promontório, gesticulei e gritei. Não houve resposta e o barco seguia em seu curso incerto, aproximando-se de forma lenta, bem lenta, da baía. Uma grande ave branca levantou o vôo da embarcação e nenhum dos 2 marujos fez menção de olhar. A ave circulou o barco e ganhou altura com batidas de asas poderosas. Foi quando parei de gritar. Sentei-me em uma pedra no promontório, apoiei o queixo nos joelhos e fiquei só observando. Pouco a pouco, o barco foi passando por mim rumo ao oeste. Eu poderia ter nadado até onde estava, mas alguma coisa, um medo obscuro e vago, me impediu. Ao cair da tarde, a maré arrastou a embarcação para mais perto, levando-a para mais ou menos 100 metros a oeste das ruínas da construção. Os homens a bordo estavam mortos havia tanto tempo que se despedaçaram quando virei o barco e os arrastei para fora. Um tinha cabelos ruivos como os do capitão do Ipecacuanha, e havia um cap branco encardido no fundo do casco. Quando alcancei a embarcação, 3 bichos apareceram dos arbustos farejando na minha direção. Em meio a espasmos de nojo, virei o pequeno barco para a água e subi a bordo. 2 dos brutos eram bichos lobos e tomaram a dianteira com narinas trêmulas e olhos reluzentes. O terceiro era uma mistura horrenda de urso e touro. Quando se aproximaram dos restos mortais em decomposição, eles rosnaram uns para os outros e vi o brilho de seus dentes, sentindo um horror frenético tomar o lugar da minha repulsa. Dei as costas para eles, baixei a vela e comecei a remar para o mar aberto. Não consegui criar coragem para olhar para trás. Passei aquela noite atracado entre os corais e a ilha, e na manhã seguinte fui até o riacho e enchi de água o barril vazio que havia a bordo. Então, com o máximo de paciência de que era capaz, colhi uma boa quantidade de frutas e matei 2 coelhos com os meus 2 últimos cartuchos. Enquanto fazia isso, deixei o barco amarrado a uma ponta do coral, por medo do que os monstros bichos pudessem vir a fazer. Capítulo 22. O Homem Solitário.